E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo aquela história do Aquaman, e aí você é transportado para 2018 e assiste ao filme Aquaman. Que comparação você faz? Personagens, história, o que é mais legal? HQ ou filme? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte, se inscreve no canal, como sempre peço. Se você estiver vendo esse vídeo no Facebook, ajuda a gente, vai lá pro YouTube, se inscreve no canal, pede para receber todas as notificações. Eu nunca tive muita coisa com o Aquaman, nunca fui muito fã do personagem, assim como a maioria das pessoas nos anos 80 e 90. Nos anos 90 até que o personagem teve umas histórias legais, mas normalmente sempre foi deixado para escanteio, principalmente no Brasil. Coisa mais antiga que eu tenho com o Aquaman: Os Novos Titãs 7 de abril de 1986. Ele faz uma aparição minúscula numa história do Monstro do Pântano. Em Super Amigos 25 de 1987, acontece a parte 5 da Crise nas Infinitas Terras. O Aquaman é um dos trocentos heróis que são transportados por satélite do Monitor. Essa história foi republicada em Crise nas Infinitas Terras, edição definitiva da Panini, em 2016. Super Powers 5 de abril de 1987, na parte 6 da Crise, o Aquaman procura por Mera, que estava desaparecida, também republicada na edição definitiva de Crise. Novos Titãs 15 de abril de 87, o Aqualad descobre que Tula, a Aquagirl, morreu, também republicada na Crise edição definitiva. Super-Homem 37 de abril de 87, final da Crise, o Aquaman surge na Terra recriada e Lori Lemaris morre. Lógico, também foi republicada na Crise edição definitiva. Super Amigos 32 de abril de 87, após a Crise o Aquaman teve a sua origem reformulada. Demorou um pouco, mas teve. Ele tinha um uniforme azul para se camuflar na água. Não deu muito certo, uma parte dessa reformulação está nessa revista aqui. Super Amigos 38 de 88, aparição rápida na história dos Novos Titãs como líder da Liga da Justiça de Detroit. Super Powers 14 de 89, participação na saga Milênio. Novos Titãs 42, ainda como parte de Milênio, Aquaman e Aqualad enfrentam os Caçadores Cósmicos. Liga da Justiça 10, mais uma parte de Milênio. Super Powers 15, mais uma. Novos Titãs 44, mais uma. Liga da Justiça 11, aparição na história do Besouro Azul relacionada a Milênio. E em Liga da Justiça 12, o final de Milênio. Super Almanac DC 1 de 1990, o Aquaman faz parte da Liga da Justiça na origem recontada pós-crise. Super Powers 19, o Aquaman aparece na origem recontada dos Novos Titãs. Invasão 2, o Aquaman também defende a Terra contra a invasão alienígena. Essa história foi republicada em Invasão, Chega de Segredos da Panini, em 2018. Liga da Justiça 35 de abril de 1991. O Besouro Azul e o Gladiador Dourado abrem um cassino em uma ilha no Pacífico. Mas isso está representando uma ameaça para os oceanos e o Aquaman não está nada feliz com essa história. Sergio Aragonés destrói a DC de 1998. O Aquaman também é sacaneado pelo grande Aragonés nesse especial. A história do universo DC da Panini de 2009. História do Aquaman recontada pós-crise. Reino do Amanhã, edição definitiva de 2013. Quando as coisas se complicam no futuro, o Aquaman se recusa a ajudar os seus amigos heróis da superfície. Como sempre, vão rolar spoilers do filme. Se você ainda não viu Aquaman, cuidado que vai rolar spoilers. Como sempre, eu vou falar de personagens que existem nas HQs e que foram criados antes do ano 2000. Por isso eu não vou comparar o filme com as histórias em quadrinhos mais recentes do Aquaman, principalmente aquelas desenhadas pelo Ivan Reis, em que o filme é baseado. O personagem do Dolph Lundgren, o Nereus, é de 2013, eu não saberia quem é. E o personagem Stephen Sheen, ele é pós-ano 2000, ele é de 2011. E o personagem Karathan, aquele monstro que ajuda o Aquaman no fim do filme, não existe nas HQs, pelo menos não nas clássicas e não com esse nome. Mas uma curiosidade legal sobre ele é que quem faz a voz é ninguém menos que a Julie Andrews, a Mary Poppins e a Noviça Rebelde. Eu já falei tudo sobre o Aquaman nos quadrinhos, no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Sobre o Aquaman nesse filme: sensacional ver o personagem com um uniforme bem próximo da versão clássica dos quadrinhos. Ainda tem gente que diz:
esse cara não é o Aquaman das HQs. Tudo bem, ele não é loiro como quase todos os heróis do passado, mas eu acho que combina bem com o personagem o fato de o Momoa ser havaiano, a relação com o mar, o fato dele ser um mestiço. E lembrem-se, o Aquaman já foi cabeludo e fodão nos anos 90. Eu já falei tudo sobre a Mera no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, Liga da Justiça. Sobre a Mera nesse filme, visual também muito fiel às HQs. A Amber Heard é muito bonita, mas prejudica um pouco a questão da atuação, eu falo disso mais pra frente. O Vulko é interpretado por Willem Dafoe, primeira aparição do Vulko. The Brave and the Bold 73 de 1967, personagem criado por Bob Haney e Howard Purcell. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Super Amigos 7 da Ebal, de 1978. Tanto nas HQs quanto no filme, o Vulko é o conselheiro do soberano da Atlântida. No filme, embora sirva a Orm, o Vulko secretamente treina Arthur, o Aquaman, e conspira para que ele assuma o trono. Willem Dafoe é um grande ator, está bem no papel. Orm, o mestre do oceano, é interpretado por Patrick Wilson, primeira aparição do Orm, Aquaman 29 de 1966, personagem criado por Bob Haney e Nick Cardy. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, na sua origem pré-crise, o Orm era meio-irmão do Aquaman, filho de pai e mãe humanos, que sentia inveja do irmão por não ter os seus poderes e se tornava um vilão para enfrentá-lo. No filme, que é mais fiel às recentes encarnações do personagem, que são pós-ano 2000, Orm é o irmão Atlante de Arthur e o rei da Atlântida. Ele deseja declarar guerra contra a superfície que está poluindo os mares. O visual do personagem está idêntico a essas encarnações mais recentes nos quadrinhos. Faltou só o personagem ser um pouco mais humanizado. Ele é uma pessoa ruim, cruel, mas a gente não entende exatamente o porquê. O Arraia Negra é interpretado por Yahya Abdul-Mateen II. Primeira aparição do Arraia Negra, Aquaman 35 de 1967, personagem criado por Bob Haney e Nick Cardy, história inédita no Brasil. Nas HQs, o Arraia Negra só foi ter uma origem em 1993, em que foi revelado que ele era um homem negro que trabalhava em um navio e era fisicamente agredido por seus superiores. O jovem vê o Aquaman nadando com golfinhos no oceano, acena para ele pedindo ajuda, mas o Aquaman não vê. Aí o jovem cresce revoltado, odiando o oceano e planeja destruir o Aquaman e tudo que ele representa. Eram bem engraçadas as motivações dos vilões antigamente. No filme, o Arraia e o seu pai são piratas. O Aquaman os enfrenta para evitar que continuem matando a tripulação de um submarino. O pai do Arraia fica preso nos escombros do submarino que começa a afundar e o Aquaman se recusa a ajudá-lo. O Arraia Negra jura se vingar de Arthur pela morte de seu pai. Mais um visual muito fiel e sensacional de personagem. Tem até uma piada engraçada no momento em que o Arraia começa a projetar o capacete, que o capacete explode, aí ele fala, eu preciso fazer um capacete que caiba na minha cabeça, alguma coisa assim. Isso é uma brincadeira com o fato de que o Arraia sempre foi, muitas vezes, né, ele foi desenhado de forma que a cabeça dele não caberia dentro daquele capacete. É um capacete meio chato, assim, como é que é ter uma cabeça de uma pessoa dentro? Então eles tiraram um sarro com isso nessa cena aí. O problema do Arraia no filme é que é um personagem muito forçado, é cheio de clichês, poses e frases de efeito. Deveria ter sido uma pessoa mais real, menos vilão dos Super Amigos. A Etlana é interpretada por Nicole Kidman, primeira aparição dela foi em Adventure Comics 260 de 1959, personagem criada por Robert Bernstein e Ramona Fradon. Melhor edição brasileira com essa história, coleção DC 75 anos 2 de 2010. Nas HQs, a origem pré-crise da Etlana é semelhante à do filme, com a diferença que ela acaba morrendo nos quadrinhos. Tanto no filme como nas HQs, ela é uma rainha atlante que se apaixona por um humano e passa a viver com ele. No filme, ela é atacada por soldados atlantes e decide retornar ao seu reino para não deixar o seu marido e seu filho recém-nascido em perigo. A Nicole Kidman também está muito bem no papel. Thomas Curry é interpretado por Temuera Morrison, primeira aparição do Thomas Curry, Adventure Comics 260 também. Na primeira origem do Aquaman nas HQs, o seu pai, que não tinha nome, era um explorador dos oceanos que conseguia aprender a respirar embaixo d'água e fazia o mesmo procedimento com o filho. Mais tarde veio a história do homem que vivia em O Farol e encontra Atlana, que é a mesma história do filme. Nas HQs, o Curry é caucasiano, no filme ele tem ascendência havaiana, embora o Temuera seja neozelandês. O Atlan é interpretado por Graham McTavish,
Primeira aparição do Atlan foi em Atlantis Chronicles 5 de 1990, personagem criado por Peter David, história inédita no Brasil. Na sua primeira aparição nos anos 90, o Atlan era o pai do Aquaman. Depois a sua origem foi reformulada e hoje, assim como no filme, ele é o antigo rei da Atlântida, ancestral de Atlana, do Aquaman e do Orm. E tem uma cena que muita gente achou ridícula, em que um povo toca bateria para anunciar a luta entre o Aquaman e o Orm. Pois é, esse povo é um easter egg porque nos anos 60 o Aquaman tinha um amigo povo que tocava vários instrumentos musicais e se chamava Topo. O Topo não é interpretado por nenhum ator específico, é só uma criatura feita em CGI. A primeira aparição dele foi em Adventure Comics 229 de 1956, personagem criado por Ramona Fradon. A última vez que essa história foi publicada no Brasil foi em Aquaman 4 da Ebal, em 1969. O Topo é daquela época que todo herói tinha um sidekick ridículo, engraçadinho, e no filme só aparece nessa rápida cena. Tom Curry encontra uma mulher misteriosa vinda do mar, a Atlana. Os dois se apaixonam e de seu amor nasce Arthur, um bebê meio humano, meio atlante. A Atlana passa a ser perseguida por seu povo, que a quer de volta. Ela decide retornar para colocar o seu marido e filho em segurança. Anos depois, Arthur é procurado por Mera para retornar para Atlântida e assumir o trono, de forma a unir as raças da superfície e submarina. Orm, o irmão de Arthur, por outro lado, deseja destruir a superfície e tenta unir os 7 povos que existem nos oceanos para deflagrar uma guerra contra a humanidade. Para ajudar a destruir seu irmão, Orm contrata um mercenário chamado David Kane, que buscava vingança contra o Aquaman, e o municia com uma armadura e armamento Atlantis. Nas HQs, na sua primeira aparição, o Aquaman era um humano ensinado pelo seu pai, também humano, a respirar embaixo d'água e se comunicar com animais marinhos por meio de experimentos científicos. Na Era de Prata, em que vários heróis foram reformulados, a origem do Aquaman foi mudada e foi incluída a história do seu pai, Tom Curry, que era um faroleiro, e a sua mãe, Atlana, uma Atlante. Nessa época também é introduzido o polvo, Topo, o Aqualad, Aquagirl, Mera, etc. Nos anos 80, o Aquaman reformula a Liga da Justiça e nasce a Liga de Detroit, uma das encarnações mais controversas da história da Liga, por apresentar em sua maioria heróis pouco conhecidos. Nos anos 80, após a crise nas Infinitas Terras, que deu um fim ao multiverso e condensou tudo em um único universo de si, houve uma tentativa de rebootar o Aquaman, que agora usava uma roupa azul. Não deu certo. Nos anos 90, Peter David reinterpretou o personagem para esses tempos mais badass. Ele tem a sua mão devorada por piranhas, um peixe sobre o qual ele não tinha controle, e passa a usar um arpão no lugar da mão. Essa é a fase que mais se assemelha ao Aquaman do filme, em que o personagem tem barba e cabelos compridos. O que é melhor? As HQs clássicas como Aquaman ou o filme Aquaman? O Aquaman sempre teve aquela fama de herói meio ridículo. Durante os anos 80 isso se manteve, mas durante os anos 90, pelo menos nos quadrinhos, tentaram reverter isso. De qualquer forma, o personagem nunca teve um apelo tão grande quanto que tem hoje, mais graças ao Ivan Reis e ao Geoff Johns, mas isso foi pós-ano 2000. O filme Aquaman é um espetáculo visual, os mundos submarinos são sensacionais, o visual dos personagens é sensacional e as criaturas em CGI são sensacionais. O roteiro é certinho, adapta direitinho as HQs mais recentes, só peca nos diálogos, muito básicos e pouco naturais. Tem gente que diz que o casal protagonista não tem química. Eu acho que é mais a Amber Heard a responsável nesse caso aí. O Momoa é o típico ator de ação, sem muitas qualidades de atuação, mas com uma presença de tela. É tipo um Schwarzenegger, um Stallone, um The Rock da vida. Não dá pra cobrar dele ser outro personagem que não Jason Momoa. Já a Amber Heard precisava interpretar essa mulher que em princípio parecia indiferente, mas ao longo do filme vai se apaixonando pelo Aquaman, e a gente não vê isso, essa evolução sentimental da personagem no filme. Aliás, o filme Aquaman tem coisas a aprender com os filmes da Marvel Studios, mas também tem coisas a ensinar aos filmes da Marvel Studios. Puta, lá vai o cara comparar DC com Marvel. Amiguinho, DC Comics sempre será comparada com Marvel e vice-versa, é ingenuidade querer fugir disso.
O que é errado é ficar brigando por uma ou outra como se fosse um time. As duas têm seus acertos e erros. Antigamente a Marvel era uma vergonha no cinema, só a DC fazia coisa boa. Hoje o jogo virou, mas tomara que as duas empresas façam sempre coisas legais. Quem ganha com isso somos nós. O que o Aquaman precisa aprender com a Marvel Studios? Que filme de super-herói é algo que evoluiu. Hoje os diálogos precisam ser mais fluidos, naturais, críveis. Os personagens têm que ser menos posados, menos cheios de frases de efeito. O filme não precisa terminar com o personagem saindo da água e dizendo "Eu sou o Aquaman". Agora, o que a Marvel Studios precisa aprender com o Aquaman? Que é possível usar o visual clássico dos personagens sem parecer ridículo. Você não precisa descaracterizar totalmente a aparência de um personagem com medo que o visual dos quadrinhos pareça bobo. Seja criativo, faz o visual da HQ parecer lindo no cinema. O uniforme do Aquaman, do Orm, do Arraia Negra, da Mera, dos Soldados Atlantes, tudo ficou muito legal. Aquaman se propôs a ser um blockbuster cheio de efeitos especiais, sem grandes pretensões. Atingiu o objetivo, o filme é muito legal. A partir daqui a DC pode tentar alçar maiores voos, dando profundidade aos personagens, aos diálogos, tornando-os mais reais. É só o que está faltando. De qualquer forma, Aquaman é o filme mais empolgante da DC desde essa nova fase que começou lá com o Homem de Aço. Isso é um enorme mérito. E como eu disse, os quadrinhos clássicos do Aquaman nunca tiveram grande relevância nem para a própria DC. Sempre foi um personagem deixado de lado que demorou décadas para ter a relevância que merecia. Por isso hoje eu vou ficar com o filme. Obrigado de novo por ter assistido. Curte o vídeo, se inscreve no canal, aquilo que eu sempre peço. É muito importante para o canal que você vá para o YouTube, se inscreva lá também se você curte a gente no Facebook. Nas próximas semanas, semana que vem, Formações Quarteto Fantástico. Todas as formações do quarteto desde a sua criação em 1961 até o ano 2000. Na outra semana, tudo que você precisa saber 5, mais curiosidades bem legais sobre quadrinhos que você precisa saber. E na semana seguinte, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem de Ferro. Finalmente a gente vai falar sobre o primeiro filme do Homem de Ferro e aí a gente vai ter falado sobre todos os filmes do Marvel Studios até o momento. Fica aí, até mais.